Olá pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de sucessão ecológica. E para começar, nós vamos definir o que é uma espécie pioneira. Então, pensa num lugar bastante difícil de se viver. Aquilo que nós chamamos de lugar inóspito. Lugar onde existe lava vulcânica recém-resfriada. Ou uma superfície rochosa, um deserto de pedras, ou mesmo dunas de areia, lugares difíceis, não? Pois é, a espécie pioneira é aquela que consegue se desenvolver em lugares difíceis para outros. Ou a espécie pioneira também, ela pode se desenvolver num lugar onde também já existia vida, porém essa vida anterior foi dizimada, foi extinta, foi destruída. A espécie pioneira é a espécie que primeiro chega num determinado lugar para colonizar aquele lugar, tá ok? Então é assim que a gente vai pensar. Elas contribuem para modificar as condições do meio, né? Possibilitando a chegada de outras espécies. As outras espécies vão chegar depois, só que antes a espécie pioneira vai preparar aquele lugar para facilitar a sobrevivência daqueles que vêm depois, tá ok? No caso das dunas de areia, você pode pensar, por exemplo, em algumas espécies de gramíneas que se desenvolvem sobre esse tipo de superfície, tá ok? O material orgânico proveniente da decomposição desses seres ditos pioneiros, né, acabam melhorando a qualidade do solo, e isso é muito importante. No caso das dunas, né, também tem as raízes das gramíneas que favorecem a sustentação do solo, a estabilização do solo, para que ele se torne mais propício ao acúmulo de matéria orgânica, tão importante para o desenvolvimento da vida vegetal e animal também posteriormente, tá? Então, as espécies recém-chegadas, elas geralmente competem com as espécies anteriores, que eram, por exemplo, as pioneiras, né? E elas acabam substituindo as espécies pioneiras. Então, esse processo gradativo de colonização de um habitat, em que a composição da comunidade vai mudando, é o que nós chamamos de sucessão ecológica. Tá legal? Bom, não dá para falar de sucessão ecológica sem falar dos líquens. Líquens são os exemplos mais citados por aí sobre sucessão ecológica, sobretudo da sucessão primária, tá? Eles são outros organismos primeiros e são importantes na colonização de lugares inicialmente desfavoráveis. Com o passar do tempo, os líquens formam sobre a rocha uma fina camada de matéria orgânica. E também o líquen ajuda a dissolver aquela rocha, tá? Então existe, na verdade, uma sucessão primária e uma sucessão secundária. Então vamos partir de duas definições. Dizemos que a sucessão primária é aquela que tem início em uma área antes inabitada, tá? E portanto, claro, é um processo longo. O líquen é um campeão de formação de sucessões primárias, porque ele é pouco exigente, ele consegue se desenvolver sobre pedras até. Então isso é uma sucessão primária, longa, demorada, né? Mas a sucessão secundária, o que é? Ela é aquela que ocorre em lugares que já foram anteriormente ocupados por alguma comunidade biológica, tá ok? Exemplos, campos de cultivo abandonados, né? Florestas desmatadas, áreas destruídas por queimadas, ou até mesmo assoreamento de lagos. Um exemplo também muito utilizado em livros didáticos, né? Então vocês estão vendo que a sucessão das comunidades, ela tem uma evolução, né? Uma evolução. Às vezes é possível prever o tipo de sucessão que iria ocorrer anteriormente naquele lugar.
antecipar o tipo. Por exemplo, num campo abandonado, né, onde existia uma floresta, existe uma grande possibilidade de, ao ser abandonado, aquele lugar voltar a ser uma floresta. Tá? Isso é uma sucessão secundária. Mas também não é de um dia para o outro. Né? Existe uma pequena demora. Por exemplo, do campo abandonado surgem arbustos. Dos arbustos vão surgir as florestas intermediárias. Depois, as florestas intermediárias, a floresta semelhante à anterior. Aí sim acabou a sucessão. Cada estágio do processo provoca modificações na estrutura física, no habitat, no clima daquela região. Tá? Quanto maior o porte do vegetal, por exemplo, maior a transpiração dele, maior é a oferta de umidade naquele lugar. Então isso muda também a parte de clima. Tá? As espécies mais antigas aí vão sendo substituídas por espécies mais novas. Importante, hein, gente? Dizemos que durante a sucessão o ecossistema em geral se torna mais complexo, com maior quantidade de nichos, né? E, consequentemente, maior quantidade de espécies. Os biólogos costumam chamar as condições ambientais particulares do habitat de microclima. Tá? Então, e ali naquele lugar, naquele determinado microclima, estão adaptadas certas espécies. O aumento da biodiversidade é ocasionado pelo aparecimento de novos seres vivos naquele lugar, no decorrer da sucessão ecológica. Até aquele lugar formar uma comunidade forte, suficiente, estável. É o que a gente chama de homeostase, né? É a capacidade de se manter estável em uma determinada região. Tá ok? A comunidade, ela vai se desenvolvendo e quando ela se torna pronta, a gente diz que ela é uma comunidade clímax. Tá ok? Então, quando a comunidade atinge o máximo de homeostase, portanto, o estado de estabilidade compatível com as condições próprias da região, então ali você tem uma comunidade clímax. Né? Então, existe naquela região biodiversidade, biomassa, condições microclimáticas constantes. Portanto, aquilo ali atingiu a comunidade clímax. Ok? Então, gente, qualquer dúvida, vocês podem acessar www.profissionaldebiologia.blogspot.com.br. Obrigado pela atenção e até a próxima.